Vamos a mais um exemplo. No caso aqui, é um exemplo para inequação quociente, tá? Vamos separar as informações em duas. Então, aqui eu tenho uma expressão que eu vou falar que é A, e aqui eu vou falar que é a minha expressão B. A é uma equação do segundo grau, então faço normalmente, só que a princípio eu vou igualar a zero. Eu esqueço que eu estou trabalhando a princípio com inequação, né? Eu igualo a zero e resolvo essa equação do segundo grau. Se eu fizer por soma e produto, o que eu teria? A soma é menos B sobre A, que nesse caso vai ficar menos 3 sobre 1 ou menos 3. O produto, C sobre A, que no caso vai ser menos 4 sobre 1 ou menos 4. Agora é pensar em duas situações em que somando os valores dê menos 3 e que multiplicando os valores dê menos 4. Eu poderia pensar no menos 2 vezes menos 2, mas aqui em cima não daria certo. Então, deixa eu só escrever, para quem tem um pouquinho de dificuldade em enxergar isso, eu poderia pôr assim, né? Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4, mas se eu colocar aqui menos 2 mais 2, não vai dar menos 3. Então, eu descarto essa possibilidade. A outra única possibilidade seria pensar no menos 1 vezes 4 e menos 1 mais 4. Mas aqui no caso, trocando sinais, né? Então, aqui seria mais 1 com menos 4, que continua dando menos 4. E aqui mais 1 com menos 4. Por quê? Porque aqui, quando eu fizer o jogo de sinal, vai manter o menos 4 e eu preciso que dê menos 3. Então, 1 com menos 4 vai dar menos 3. Então, as minhas raízes são 1 e 3. Se eu fizer o meu gráfico, né? Eu tenho que fazer o meu gráfico, no caso aqui, meu eixo X, e vou fazer a minha parábola com concavidade para cima, porque o meu x ao quadrado aqui está positivo. As minhas raízes são menos 4 e 1. Veja que eu tenho que pôr em ordem crescente, então menos 4 aparece primeiro. Valores positivo abaixo do menos 4, por que positivo? Porque para achar o gráfico eu vou subir, né? Lembra que esse gráfico aqui ele é infinito, tanto para a minha esquerda quanto para a minha direita. E também é positivo acima de 1. E ele vai ser negativo nessa parte entre o menos 4 e o 1, porque para achar o gráfico eu tenho que descer. Então, esse foi o A. O B é muito mais simples, o B, por quê? Porque é uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, eu tenho lá x menos 2 igual a 0. Meu x direto aqui vai dar 2. Nesse caso, o gráfico também é mais simples, eu vou ter uma reta e essa reta vai ser crescente. Por que ela vai ser crescente? Porque o meu x aqui é positivo, a minha raiz é 2, valores à direita do 2 positivo, à esquerda negativo. Agora, eu vou fazer meu quadro de sinais. Então, eu tenho informações para A, informações para B, e o que eu quero efetivamente é menor ou igual a 0. Vou colocar aqui a minha tabelinha. Então, eu tenho aqui uma primeira informação para A, algumas informações para B, a minha resposta. Quantas raízes eu tenho? Eu vou ter 3, então vou fazer 3 colunas. Coloco os dados em ordem crescente. Quem vai vir primeiro? Menos 4, seguido pelo 1 e depois pelo 2. O A, entre o menos 4 e o 1, é negativo. Já vou colocar aqui negativo. Por quê? Porque o resto eu sei que vai ser mais. O segundo, a raiz é 2, tá aqui. A esquerda do 2, tudo negativo. E a direita do 2, positivo. Jogo de sinal. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Mais com mais, mais. O que eu quero? Eu quero valores menores que 0. Então, estou interessado nesse intervalo aqui. Nesse intervalo aqui. Atenção agora para um detalhe bem importante. O que acontece aqui quando eu tenho fração e o meu denominador aqui? Vou destacar ele. A informação desse denominador tem a nossa parte que a gente já estudou, que é a condição de existência.
Então, nesse caso, esse x menos 2 tem que ser diferente de zero. Eu não posso ter zero aqui no denominador. Se eu substituir esse x exatamente pelo valor 2, o que vai acontecer? Vai ficar 2 menos 2, que vai dar zero. E eu não quero isso. Então, nesse caso, obrigatoriamente, quando você calcula a raiz aqui do denominador, você tem que ter sempre bolinha aberta, porque não pode ter zero aqui embaixo. Então, aqui, com certeza, tem que ser bolinha aberta. Os demais podem ser bolinha fechada, e eu vou deixar como bolinha fechada, porque o exercício me pede o menor ou igual a zero. Então, a minha solução, o conjunto verdade, vai ser do infinito, menos infinito, até o menos 4, fechado no menos 4, unido com o 1, fechado no 1, até o 2. E nesse caso, o 2 vai ter que ser aberto. Tá bom? Espero que tenham entendido. Abraço para todos.